Bom, hoje a gente tem um tema bastante interessante para estudar. Desculpem a voz, vocês ouviram aqui. Com todo mundo nesse frio, né? Tosse, nariz entupido, mas vai assim mesmo. Desculpas prévias. A gente tem abordado, a gente tem repetido aqui algumas coisas com bastante, né, intensidade. Primeiro, da liberdade que a gente tem nessa casa de poder entrar em assuntos que são restritos pela concepção sectarista que a gente ainda tem no mundo como um todo e que também existe, infelizmente, na área que deveria ser a área de maior liberdade, que é a área do espírito. A gente tem essa liberdade aqui. E repetindo também que tudo que a gente fala nessa casa é tentando um enfoque que geralmente não se dá quando se abordam textos espirituais. Que é esse olhar, a profundidade daquilo que está sendo trazido para nós sobre uma aparência de uma escritura sagrada, seja qual for essa escritura, de onde ela provém, de que tradição espiritual ou religiosa ela provém. Isso porque, eu não tenho dúvida nenhuma, também frisando que uma das coisas que a gente aqui nessa casa faz questão de deixar claro é que a gente não tem uma visão messiânica, profética, de que esta casa tem algum tipo de diferenciação de outras, ou de privilégio, ou de conhecimentos superiores, nada disso. Porque a gente tem consciência que a gente participa de um movimento, sim, um movimento que hoje toma o mundo inteiro, uma rede. Aliás, hoje tudo se faz numa visão cada vez mais clara de que é uma rede em que nós nos movimentamos em diversos níveis e que aqui nós fazemos parte desse movimento, de um movimento de consciência que espulca a humanidade que está dormindo de uma forma intensa, porque nós estamos entrando numa nova idade. Assim como havia a idade antiga, né, as idades históricas todas que nós conhecemos, hoje se fala numa idade da tecnologia, a gente vê a tecnologia bombardeando a gente de todos os tipos, vários ganhos tecnológicos mudando a nossa vida. Né? Só a gente olhar que cada um de nós hoje tem em mãos um computador ligado, né, em rede a vários tipos de informação, mas não é só apenas no ambiente material. Hoje nós estamos sendo bombardeados por um movimento que também tem um lado mais profundo, não tão visto, mas com um significado talvez muito maior do que todos os outros. Hoje nós estamos entrando numa idade que não vai ser, como muitos pensam, a idade da tecnologia, a idade onde o privilégio vai ser daqueles que dominam tecnologias novas. A tecnologia vai ter o seu papel, mas aqueles que buscam o conhecimento espiritual, o despertar espiritual, vêm um pouco mais longe. Nós vamos entrar na idade do espírito, onde sim a tecnologia vai participar, mas subordinada a uma consciência. Espero que isso aconteça. Nós temos certeza, a gente que trabalha nisso, que faz parte dessa rede, a gente batalha para que essa história se torne realidade na nossa vida, para que supere-se tudo aquilo que nós vemos de caos e confusão. É assim mesmo que acontece nas mudanças de idade. É só a gente fazer uma pequena análise histórica rápida de todas as fases que a humanidade passa, e agora isso é mais intenso do que nunca. Então nós temos que estar cada vez mais conscientes dos processos em que estamos vivendo, para que a gente possa participar deles efetivamente. Ainda que isso seja preparação para outras gerações que virão. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não é que nós sejamos, vou repetir, a casa não tem privilégio nenhum, uma casa pequena, onde poucas pessoas se reúnem, mas as sementes de unidade se plantam assim mesmo. E as redes e o processo cósmico funciona assim mesmo. Hoje todas as maiores teorias científicas nos falam disso. Desde a teoria da complexidade, a antiga teoria do caos, onde nós vemos que pequenos movimentos, pequenas modificações em sistemas enormes geram grandes efeitos, para entender que os movimentos internos nossos repercutem no universo como um todo. Hoje essa teoria nos dá base para isso. E outras tantas, né? Desde a eletromecânica quântica a todas as visões que a matemática moderna hoje traz para que a gente compreenda essa complexidade do mundo, que vai fundindo os conhecimentos e vai nos trazendo, enfim, uma responsabilidade maior de participar disso de modo efetivo, entendendo que um trabalho interno, além de ser fundamental, é absolutamente efetivo.
Não há necessidade que nós saímos como transformadores do mundo, movendo grandes processos sociais, não. Nesse trabalho de rede, cada ponto que se acende, que se ilumina, influenciará todo o processo de forma absoluta. Então nós temos que cuidar sim de nós. O Otto até deu uma passagem daqui hoje muito boa sobre isso. E temos que ter convicção disso. E nesse tempo, nessa idade, a análise das escrituras, sejam quais forem elas, não se pode mais fazer na sua superficialidade. Porque essa superficialidade é que gera todos os sectarismos, todas as divisões, tudo aquilo que a gente encontra dentro de um reino que seria a busca do Espírito, que acaba expressando apenas as incongruências do nosso ego idólatra, ego que é divino, mas que esquece a sua natureza divina e cria esse mundo onde reina uma lei de causa e efeito implacável que nos subordina à nossa própria criação. Mas é chegado o tempo da gente se libertar. E a forma de libertação significa encarar as tradições espirituais, o tesouro espiritual que nós temos, de uma forma profunda, seja qual for a origem dessa escritura. Nós temos feito isso aqui, com todas as análises que a gente faz. Na última vez que fizemos, inclusive fizemos olhando a Torá, para quem estava aqui há 2 semanas atrás, quando foi a última palestra, que analisamos uma paraxá específica, onde se falava do acendimento da menorá, do trabalho, de como você olha uma escritura tirando as vestes da escritura, tirando a roupa, tirando o corpo, para chegar à alma. Hoje nós vamos ter uma oportunidade de fazer, olhando um texto absolutamente cristão. Vamos botar muitas aspas, eu não gosto dessas definições. Falamos de um santo, né? Porque temos essa semana, no dia 24, dentro da tradição cristã, a comemoração de um santo, do único santo que, além do próprio Jesus, se comemora o dia do nascimento, que é São João Batista, né? Ou João o Batista, em que a tradição cristã une o dia do seu nascimento ao solstício no hemisfério norte, ao período do solstício de verão. Para nós aqui, do solstício de inverno. Não importa. As coisas são sempre a mesma, não importa o lado que a gente olha. E falar dele, e para nós podermos falar dele com esta visão global, integradora, de uma nova era, nós precisamos desfazer a roupagem, que também é a lei que, digo lei, mas no sentido que é o processo que deve ser usado por cada um de nós que queiramos entrar num caminho espiritual verdadeiro. Qual seja a tradição que nós olharmos, temos que fazer assim. E essa casa nos permite fazer assim. Né? Aqui a gente tem um estudo do Bhagavad Gita, que o Marcelo Paturi já faz muito bem, esse descascar do Bhagavad Gita para que a gente integre todos aqueles personagens históricos em movimentos que nós podemos associar às estruturas que vivem dentro de nós. A gente tem procurado fazer isso com a Torá, com o Evangelho, e hoje vamos ter especificamente a oportunidade de fazer com um texto puramente, simplesmente evangélico, no sentido de estar nos evangelhos ditos cristãos. Eu pretendo fazer em breve aqui uma abordagem dessa, já que o Marcelo faz do Bhagavad Gita, do Ramayana, que é a primeira grande epopeia hindu. Nós vamos fazer uma segunda-feira ou até um seminário aqui para falar de Rama, que é um avatar fantástico, o mesmo avatar de Vishnu, como também Krishna o foi, mas que Rama fala muito do estado em que nós precisamos nos mover para entrarmos dentro dessa consciência que todos nós almejamos, que é uma consciência divina, uma consciência cósmica, uma consciência crística, seja qual for o nome que nós venhamos a dar a ela, uma consciência absolutamente integrada dentro do movimento da criação, em rumo ao infinito. Rama é um personagem muito caro que a gente vai procurar abordar. E João Batista se assemelha muito a Rama. E o que a gente vai tentar fazer hoje aqui é abordar a história, a capa histórica de tudo aquilo que está nos evangelhos, para entender que cada personagem daqueles que vai ser descrito, que a gente vai procurar apresentar a vocês, significa um símbolo em que nós, mergulhando e mergulhando, vamos entendendo como isso tudo se conecta a uma grande e única verdade, que, por sua vez, une todas as tradições religiosas numa só
e grande experiência a qual nós somos convidados, como filhos do Eterno, a participar, a exercer dela, a despertar, a acordar, a deixarmos para trás o estado de morte espiritual em que vivemos e que continuamos vivendo até agora. João Batista representa muito bem isso, por isso o nome da palestra hoje é O Ego que se integra ao Eu. Para isso a gente precisa analisar os textos históricos, ter um pouco de paciência a vocês, mas eu acho que é uma coisa bastante interessante. Quem conhece bem essa história do texto evangélico, que estudou catequese, que leu o Evangelho, que sabe como é que se dá a história de João Batista? Só para ter uma ideia daqui de como que a gente movimenta. Vocês, os dedinhos levantados, por favor, igual a gente, por favor. Ó, tem gente que conhece bem a história de João Batista. Por acaso, João Batista, por acaso não, essa palavra não vai ser utilizada, mas curiosamente, João Batista é um santo que nunca foi cristão. No sentido de estar junto de Jesus, ou de ser um discípulo direto de Jesus, apesar de ser um parente relativo. Isso já deixa para nós uma coisa bastante interessante a mostrar que tudo que a gente desenvolve de sectarismo é algo limitador. E quando a gente se aproxima de uma consciência mais ampla, a gente vai se libertando, ao contrário. E começa por aí. Todos os grandes mestres falam de níveis de entendimento das Escrituras. E é isso que a gente vai procurar fazer hoje aqui. Os mestres às vezes falam um número simbólico de que existem 70 níveis, como cascas de cebola, para que a gente entenda um trecho de uma Escritura, seja do Evangelho, seja do Bhagavad Gita, seja do Ramayana, seja da Torá, seja de uma sutra budista ou de um sura islâmico. A gente não vai tentar os 70, mas uns 2 ou 3 a gente vai tentar hoje aqui. Em função de João Batista, é muito interessante, porque historicamente João é um personagem caracterizado. Ele inclusive é citado por um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que fala especificamente até mais dele do que de Jesus. Flávio Josefo descreve João Batista que foi muitos pensavam que ele era um Messias, porque o povo que vivia na Palestina, o povo hebreu, o povo que vivia na Judéia, naquele momento oprimido pelos romanos, ansiava por um libertador. E a figura do Messias ganhava um contorno de esperança política muito grande. E havia um pulular de profetas que apareciam e desapareciam dentro daquele caldeirão. Era realmente um caldeirão. Hoje a gente tem dados históricos que mostram como a Palestina, desde a Judéia até a Galiléia, vivia dentro de um caldeirão político sob a dominação romana, com sublevações aqui e ali. E João aparece e é citado por um historiador específico e oficial, um judeu que era ligado aos romanos, chamado Flávio Josefo. Jesus é citado muito de leve, João é mais citado. Ele historicamente teve discípulos e teve a sua vida traçada, apesar da grande ligação que nós vamos ver com o Cristo, muito mais do que com a personalidade de Jesus, com o simbolismo que vem trazido dentro do âmbito dessa escritura, mas na sua visão, na sua trajetória histórica, João traça um caminho paralelo a Jesus, o tempo inteiro. Apesar de ser, eu repito, pela tradição primo de Jesus, ele faz um caminho, ele se encontra com Jesus, e é o que nós vamos ver hoje aqui, mas segue esse caminho até a sua desencarnação com a sua cabeça cortada. A gente conhece a história de Herodes, de Herodíades e de Salomé, gerou filmes e vários filmes em Hollywood, que termina a sua vida com a decapitação. Mas os seus seguidores continuam. E se encontrou há pouco tempo na Palestina vestígios de uma espécie de seita joanita, que seguia os preceitos que João, como mensageiro, falava. Veja que interessante. Apesar dele, especificamente ele, jamais ter laborado para ter seguidores, criou-se à volta dele um grupo de seguidores em que inclusive brigava com os cristãos. Então nós vamos conhecer agora, talvez eu procurar conhecer um pouco mais do que representa a figura de João Batista, não no nível histórico, vamos parar por aqui, mas no nível mais profundo. O que esses personagens significam, não no exterior, mas dentro de cada um de nós. Porque a primeira análise que a gente vai fazer é: cada uma dessas figuras que vai aparecer agora
são estruturas que cada um de nós carrega dentro da gente, como se fossem personalidades ou estruturas habituais. Todas as tradições nos falam disso. Paramahansa Yogananda, quando escreveu o seu livro, A Segunda Vinda de Cristo, deixa com clareza, nesse livro que é enorme, são 2 volumes, que a segunda vinda de Cristo é um despertar interno que cada um de nós tem que ter da consciência crística. E que esse foi o grande objetivo da descida de um ser ao mundo, da pujança, do tamanho da consciência que viveu em Jesus de Nazaré, que não tem nada a ver com a fundação de religião alguma, mas que deixa como o complemento da trajetória de todo o povo hebreu até aquele momento, como um sinal, como um caminho para que aquelas pessoas que entendessem e vivessem isso, pudessem atingir esse mesmo estado. E João é um desses personagens, que pode ser plenamente transportado e perfeitamente transportado para a experiência interna de cada um de nós. Então vamos lá. A história dos evangelhos começa, e todos os evangelhos sinópticos e alguns evangelhos apócrifos nos falam, de que nos tempos do rei Herodes, vivia em Jerusalém um casal de pessoas mais idosas, chamados Zacarias e Isabel. Vamos começar a destrinchar. A história está ali, mas agora para dentro de nós. O que é nos tempos do rei Herodes? Como é que a nossa personalidade se estrutura? Hoje nós todos somos seres altamente divididos. Desde Freud a gente sabe, por todas as análises psicológicas, que nós somos seres fragmentados. O nosso próprio ego é fragmentado. O próprio ego nosso não é unificado. O que dizer do ser como um todo? A nossa centelha crística está lá oculta dentro de nós, viva ali, potente, absolutamente presente, mas ocultada por uma série de véus que nós mesmos colocamos, personalidades que nós criamos e que emergem dentro de nós e aparecem. Não são apenas encarnações que nós vivemos no passado. São, em cada encarnação, vejam como é complexo, cada uma das encarnações, ou cada ego que nós vivemos, se desfaz ou se desdobra em diversas personalidades. Isso forma um conjunto dentro de nós que precisa ser unificado. Ora, a escritura começa nos tempos do rei Herodes. Vivia um casal chamado Zacarias e Isabel. O que são os tempos do rei Herodes? É exatamente isso que nós vivemos. Nos tempos do rei Herodes, Herodes era um rei idumeu. Ele não era judeu de nascimento, ele era um convertido vinculado aos romanos. E ganhou um grande poder material. Estruturou em Jerusalém um templo, chamado Segundo Templo, que era enorme, mas tudo coisa exterior. Nos tempos do rei Herodes significa o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo encarnações e encarnações sucessivas dentro do mundo físico, do mundo material, mas presos à materialidade, ao poder. O templo era suntuoso, Os sacrifícios que se faziam eram tudo coisa externa. Então, hoje o que nós vivemos é um privilégio de tudo que está fora de nós. Seja aquilo que nós queremos ganhar, seja as posições que nós queremos atingir, sem um vínculo disso, não é que isso seja errado, mas sem um vínculo disto com a nossa estrutura interna. Somos seres fragmentados. Mas dentro de nós também vive um casal chamado Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote do templo. Então, a boa nova para cada um de nós, certamente nenhum de nós está sentado aqui à toa. Apesar de nós vivermos nos tempos do rei Herodes, nós temos dentro de nós um sacerdote, Zacarias e Isabel, que está ali no templo procurando buscar o sagrado. O que a palavra sacerdote quer dizer? O dotes em grego significa fazer. Aquele que faz movimentos em direção ao sagrado. Apesar do sacerdote ser, naquele tempo, alguém que cumpria regras específicas exteriores. A palavra Zacarias significa lembrança de Deus. A tradução lembra, Zaharia. A lembrança de Yah. Vai aparecer agora muitas vezes essa palavra que eu vou colocar aqui para vocês. Que vai fazer sentido para nós. Yah é uma das denominações do divino,
Eu vou deixar ela escrita aqui, porque ela vai fazer para nós bastante... É um nome de Deus muito alto. Ele está colocado em um nível muito superior da emanação divina. Quando Deus passa a ter nomes, Yah é o primeiro nome que aparece. Zacharia era aquele que lembra da sua origem. Então, dentro de nós, que vivemos nos tempos do rei Herodes, Zacarias, que é o sacerdote, batalha dentro da sua labuta sacerdotal para fazer alguma coisa sagrada. Ele era casado com Elisheba, Isabel ou Elizabeth, que significa a obra de Deus ou a adoradora de Deus. Ou seja, dentro do ego, no nosso ego, existe um ser que é uma característica masculina, que busca os movimentos, e uma outra característica feminina que se posta em adoração a Deus. Só que esse casal, como em todos nós, era estéril. Nós hoje somos estéreis. A gente tem isso aqui dentro, certamente nós estamos aqui envolvidos em trabalhos espirituais, buscas espirituais, nos movimentando em direção ao sagrado, nos vinculando a alguma religião, fazendo algum processo externo. Dentro de nós existe aquela posição da intuição de Elisheba, a obra divina, a adoradora de Deus, que está pronta, casada ali com ele. Mas ainda estamos vivendo dentro dos tempos do rei Herodes. E o Zacarias fazia parte de uma das turmas. As turmas do templo se dividiam em 24 turmas. Isso foi delimitado por Moisés na Torá, e as turmas se sucediam. E Zacarias fazia parte da 8ª turma. Qual é o número 8? Número 8, né? A gente sabe que a cada centenário se repete uma oitava. Em música é assim, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse segundo dó já é o 8. Significa alguma coisa que salta. Ou seja, Zacarias estava pronto para saltar de nível, estava casado com Isabel, ou Elisheba, só que ainda era estéril. Ainda não tinha gerado um filho. O filho, o que é? O resultado disso. Bom, um belo dia Zacarias está no templo, ali dentro, e assim era que se fazia. As turmas se como é que fala? Revezavam para se entrar, não no Santo dos Santos, mas no santo onde estava o altar do incenso, a menorá. E o sacerdote entrava, daquela turma de levitas, ele entrava ali dentro para poder fazer os seus ritos, os seus processos. Lembrem-se, somos nós buscando, né, uma escola espiritual, estudando um negócio, estudando, né, Kabbalah, estudando Bhagavad Gita, estudando Espiritismo, estudando o que for, a Umbanda, o que for. Só que isso não é a essência. É importante que a gente tenha isto fazendo uma obra social, né? Elisheba está aqui quieta, calma. Zacarias está ativo. Ele entra dentro do altar do incenso para fazer o ritual da Ketoret, que se fazia todas as manhãs, que se acende um incenso no altar, se repetia todos os dias. E ali, quando ele está fazendo isso, exatamente elevando, a Ketoret é considerada hoje uma das orações mais sagradas dentro da Kabbalah, porque o incenso é aquilo que sobe, que vai em direção a Deus. Na hora que ele está fazendo isso, aparece do lado direito do altar um anjo. Olha só essa história como é interessante. O simbolismo. Do lado direito ele é surpreendido pelo aparecimento de um anjo e toma um susto absurdo, né? E fica apavorado de ver aquela figura que ali está, do lado direito do altar, vou repetir, do lado onde ficava a menorá. E ele diz: acalma-te, Zacarias, porque eu vim te dizer que a tua oração foi ouvida. Lembrem bem, né? Estamos olhando os símbolos. Ele pedia para quê? Para ter um filho. Eu venho dizer que você vai ter um filho. Esse filho nascerá e ele virá no espírito e no poder do profeta o Eliahu. E ele será aquele que aplanará os caminhos, que transformará os montes em planície, que fará dos vales planície, e que converterá coração de filhos aos pais, dos pais aos filhos, e será a voz que clama do deserto para preparar o caminho do Altíssimo. Ele toma um susto, continua com o susto daquilo, fica nervoso, né? Ele está ali dentro do seu, estava fazendo a sua rotina, apavorado, e o anjo se declara: eu sou o Gabriel, que assisto, um dos 7 que assiste
frente ao trono do Altíssimo e venho te trazer esta nova. Agora, você não acreditou. Você está duvidando das palavras que eu estou te dizendo. Como você está duvidando, você ficará surdo e mudo até o dia em que seu filho, que você colocará o nome de João, esse nome em hebraico, Yohanan, e você só vai voltar a falar quando esse filho nascer e ouvir, porque você duvidou. E ele sai, isso era tudo, o templo era dividido em recintos, e que você só podia entrar dependendo do grau que você tinha, e no recinto dos santos, só os levitas, os sacerdotes, e no santo dos santos, no Kadosh Kodeshim, só o sumo sacerdote. Ele sai dali com aquela cara apavorada e falando por sinais e não ouvindo, e as pessoas ele viu alguma coisa ali, né? Escrevendo e dizendo, bom, ele sai da sua turma e realmente Elisheba concebe uma criança. E Gabriel fala, e ele será nazireu. O voto de nazireu está na Torá. Será aqueles que se integram por completo ao serviço do divino. O nazireu não bebia vinho, não bebia comidas fortes, não comia carne. Se integrava e vivia a sua vida toda voltada para Deus. E ele diz, Gabriel, isso. Bom, que lição está aí para a gente? Zacarias está dentro de nós, ainda dentro do nosso ego. É aquele sacerdote que todo mundo aqui está tentando buscar a espiritualidade, né? Para o casamento dar um filho. Só que a gente não tem fé. A gente duvida e a gente deixa a dúvida ser para nós aquilo que tira a nossa força de caminhada. A gente, ao contrário do que a gente deveria, quando ele viu Gabriel e ouviu o que Gabriel fala, ele, em vez de acreditar ou de se movimentar, entender que o que estava sendo falado para ele, por um mensageiro ou por um anjo, a gente vai falar um pouquinho agora de Gabriel, era verdade, ele duvida. Todos nós fazemos isso. Tudo que nos é dito em termos espirituais passa primeiro pelo campo da dúvida. Ninguém está se condenando aqui, é assim mesmo. Nós estamos dentro, é um reconhecimento do nosso estado e uma busca de um caminho para que se possa sair dele. Então, quando ele duvida, Gabriel fala assim, você vai ficar surdo e mudo até o seu filho nascer. O que é isso? Qual é o significado disso? Eu vou me recolher para que eu possa entender o que um mensageiro divino ou uma força que vem do alto me diz. Eu preciso calar o meu ego, calar a audição e a meditação. Desculpe, e a fala, porque o que é o igual disso? Eu preciso começar a meditar. E foi o que Zacarias fez, surdo e mudo. Ele foi com a sua mulher, ela ficou grávida, e ele ficou aquele tempo inteiro sem falar e sem ouvir, se comunicando por sinais e mergulhado, interiorizado dentro dele mesmo, para que ele pudesse fazer nascer aquele filho que finalmente seria o resultado da busca espiritual representada por este casal que vive dentro de nós. Muito bem. Gabriel. Gabriel, todo mundo sabe, o arcanjo Gabriel, que vai lá depois, dentro da tradição cristã, anunciar a Maria que ela também terá um filho. Gabriel, existe uma oração hebraica que o Maurício até fez uma música que a gente canta aqui, né? À minha direita, Michael, à minha esquerda, Gabriel, à minha frente, Nuriel, à minha retaguarda, Rafael. E sobre a minha cabeça, a Shekhinah, ou a Shekhinah, divino. Gabriel é o anjo da coluna da esquerda. Esse anjo é um anjo, portanto, que lida com a justiça no sentido da força de Deus. Naquelas 4 criaturas que aparecem ao profeta Ezequiel, ele é representante do boi, do touro. Aquela força que é posta em ação e que precisa ser dominada. Gabriel, lado esquerdo. Mas aonde vai aparecer Gabriel para Zacarias? Do lado direito. Do altar. Significa o seguinte, na verdade o que está embaixo, o que está em cima, o que está no espelho, o que está aqui, é tudo a mesma coisa. A esquerda e a direita têm o destino inexorável de se unir em uma só coisa.
numa só unidade. Os polos. Então, Gabriel, que é o anjo do poder, tem tanto que ele vai aparecer mais tarde a Maria, e depois aparece, inclusive, o profeta Maomé, vou gostar bem disso, para ditar o Corão. Infelizmente, hoje, essa bagunça toda que está aqui não olha a essência de tudo, mas esse é outro papo. Ele aparece do lado direito. E diz a Zacarias, e você vai ter este filho, e esse filho será dito como profeta do Altíssimo, ou seja, ele vai anunciar, vai trabalhar para que tudo se converta dentro da criatura, filhos aos pais, pais aos filhos. O que nós temos dentro de nós? Criaturas que nós criamos, personalidades que nós estruturamos ao longo da nossa caminhada kármica, numa sucessão de vidas, e continuamos fazendo isso. Nessa encarnação que nós estamos vivendo, certamente nós criamos dentro de nós vários fragmentos. Nós continuamos a fazer isto, e o processo é o inverso, é trazer um filho que unifique esse processo para que nós possamos chegar ao que vai ser representado pelo anúncio de Gabriel a Maria. Gabriel vai a Maria, nesse mesmo processo, aparece a ela, e para ela ele diz, alegra-te, cheia de graça. O texto grego não fala salve Maria. Na verdade, ele fala paz, né? Shalom Aleichem. E em grego ele diz, alegra-te, cheia de graça, porque em ti habita e vai habitar um fruto do Altíssimo. O que Maria representa? É exatamente dentro de nós todos temos isso dentro de nós, essas figuras. Zacarias é aquele que duvida, Maria é aquela que aceita, sem questionar. É a alma preparada para ser fecundada pelo Espírito Santo. As duas são parentes, Elisheba e Maria são parentes, são citadas como parentes, portanto, participam dentro de nós. E o que nós precisamos fazer, uma se dá 6 meses depois da outra. E os evangelhos citam a chegada de Gabriel para conversar com Maria no 6º mês. O 6º mês na contagem do calendário hebraico é o mês de Elul, prévio ao mês de Tishri, que é onde se dá o Rosh Hashanah, que é onde o Rosh Hashanah, o calendário hebraico tem 2 anos longos, 2 inícios de ano. O início civil, que é feito no Pesach, no início do mês de Nissan, que é o mês de Áries, obedecendo ao zodiacal. E em setembro, outubro, no signo de Libra, se dá a criação do homem, ou a recriação do ser humano. E é o Rosh Hashanah. Ora, vejam que interessante, Gabriel vai chegar a Maria no 6º mês, o mês de Elul, que é o mês de Virgem, que é onde se faz virgem, né? Fecundou-se uma virgem. Que é exatamente onde a alma entende a sua pureza, entende que ela, apesar de ter uma parente ligada ao Zacarias, que é o ego que está buscando, que está enrolado no templo do Herodes, nas coisas externas, Maria está ali guardada dentro de nós como a porta de entrada da consciência crística. Por isso ela é citada como virgem. Essa é a simbologia da virgindade de Maria. Não tem nada a ver com a coisa física. Porque essa virgem, esse ser purificado, que é o mês de Elul, na tradição principalmente cabalística, Elul serve para que a gente se purifique, para que o ano novo, quando chegue, nos recrie. Por isso existem 2 inícios de ano dentro do calendário hebraico, e que a gente no cristianismo não adota, mas está lá citado no Evangelho. No 6º mês o Gabriel vai a Maria, quando João já estava dentro da barriga da sua prima há 6 meses. E avisa isto a Maria, você vai ter um filho, e esse filho será chamado Emmanuel, ou seja, Emmanuel, Deus dentro de nós. Não tem nada a ver com Jesus ser Deus, com tudo que se estruturou de sectarismos à volta dele. Não, tem a ver com a divindade consciencial que ele representa quando nós damos entrada a esse anjo dentro do que é virgem dentro de nós. Porque apesar dessa barafunda toda, há em nós uma virgindade imaculada representada pela figura de Maria. Bom, continuamos com João. Nasce João
E no nascimento de João, Yohanan significa Yahu. Se nós fizermos a flexão com a vogal A e a vogal U, Yahu, Hanan. Yah foi favorável. Ou seja, a consciência cósmica se tornou favorável e permitiu que nascesse então um filho daquele casal, Elishabat e Zacarias, que batalha dentro de nós para que esse filho possa nascer e ser o quê? O preparador do caminho da consciência crística que 6 meses mais tarde foi anunciada a virgindade do símbolo Maria. Vejam como as coisas vão se encaixando. Ora, Yohanan é o ego. Porque a consciência crística ela não vai se manifestar divorciada do ego. A gente precisa entender isso, porque as pessoas falam o ego é um horror. O ego não tem nada de horror, a nossa sombra existe. Nós carregamos sombras conosco. Nós vamos ver, isso está bem representado aqui. João faz isso com clareza dentro da sua... E ele precisa se integrar ao Cristo, em paralelo os dois vão surgir, mas são parentes. E essa ligação de parentes vai depois se tornar uma ligação efetiva pelo próprio preparo que o ego faz para se render ao eu. E nasce João, nasce Yohanan. Quando ele nasce, Zacarias começa a falar. E fala, e fala, e fala. E existe nos evangelhos um cântico muito bonito, que eu não vou apresentar para vocês aqui, mas que vocês quiserem ler, Zacarias faz um cântico com trechos tirados dos Salmos, onde ele diz: menino, você será chamado profeta do Altíssimo, você crescerá na glória para preparar o caminho daquele que vem para se estabelecer como príncipe da paz, e você transformará o coração dos pais e dos filhos num só coração. Ele faz esse cântico, todo mundo, você não tem nenhum João na sua família? Geralmente você se dava o nome, né, de familiares, mas é assim que vai ser. E quem diz isso já nem é mais ele, é a mãe. Elisha vai chegar lá, não, é João e está acabado. E nasce João, e logo cedo, como Nazireu, anunciado pelo arcanjo Gabriel, se enfurna no deserto. E vai se preparar. Quem é ele? Novamente, continuo lembrando, é o nosso ego, que agora, nascido desta, né, dentro de nós, o Zacarias trabalhou, buscou o sagrado. Elizabeth, que era prima de Maria, abriu o caminho para nascer esse ego preparado, enquanto Maria, a parte virgem nossa, estava dando, ao mesmo tempo que quando a gente faz um trabalho, o outro acontece. É rede, no sentido espiritual. Estava dando caminho à consciência crística. João nasce e vai fazer o seu trabalho. É o ego que se enfurna no deserto para se alimentar de gafanhotos, como Nazireu. As tradições falam que ele se vincula a uma seita que era existente à época, que era a seita dos essênios, onde uma seita profética que se separava, tinha uma tradição, e fica ali, se preparando um tempo. Os evangelhos vão voltar a falar dele quando diz no ano 15, no 15º ano do reinado de Tibério, e aí se faz uma datação histórica do ano 28º da Era Comum. A gente sabe que Jesus Cristo não nasceu no ano 1, como a gente chama, mas sim 4 anos antes, porque o rei Herodes morre no ano 4 antes de Cristo, então Jesus, né, não nasce no ano 1, nasce no ano 4 antes. No ano 28, Jesus já tinha 30 anos, quando João aparece. Os dois eram parentes, nós não sabemos, não temos notícias, não importa historicamente, a gente está falando só aqui para ilustrar. Mas João chega, e chega com uma voz impressionante e falando algumas coisas importantíssimas. Lembrem-se que é o ego. E o ego não está falando só para as pessoas de fora. Nesse símbolo que nós estamos tratando aqui, o ego está falando para nós mesmos. Então nós temos aqui dentro uma multidão, que é essa multidão de personalidades, de estruturas que João, o nosso ego, que já nasceu, já está pronto para entrar em ação, para poder abrir caminho para o Cristo, por isso ele é chamado precursor. Ele abre o caminho da consciência divina.
Ele começa, sou a voz que clama no deserto, raça de víboras. Enfim, aí vamos falar um pouco desse detalhe aí das coisas, como é interessante essa visualização simbólica. Ele vai para os saduceus e para os fariseus, que eram as classes, vamos chamar assim, mais próximas do tempo, que viviam à época. Os fariseus mais espiritualizados, né, entre aspas, os saduceus, uma visão mais materialista da prática sacerdotal. Diz assim, quem vocês acham que vocês são? Vocês fazem, eu vou procurar ler até um texto, isso aqui dá para ler até um texto literal, estou querendo evitar para vocês, mas aqui acho que vale a pena que a gente leia para vocês, porque eu não vou saber reproduzir com a mesma beleza. Vamos ver se eu acho. Vamos ver, não, porque eu marquei, então... um trecho do Cântico de Zacarias. Ele nasce para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte. Ou seja, aquilo dentro de nós que está escuro, sentado, largado, inercial, movido pelas forças do karma, do condicionamento que a gente recebe, né? Para dirigir os nossos passos no caminho da paz. É um trecho que eu não me lembrei aqui e falei. Ele diz, aí é importante, reformai o vosso pensamento, raça de víboras, porque está próximo de vós o reino dos céus. Eu sou a voz do que clama do deserto. E a partir daí, ele começa a fazer o que nós conhecemos, a sua alcunha de João o Batista. O que é o batismo? A palavra batismo literalmente é mergulho. Ele mergulhava em água em um rito de purificação. E o que ele dizia? Purifiquem o seu pensamento. Em hebraico, a palavra que é usada por João e depois vai ser repetida por Jesus em insistência é chuá. Por isso é traduzido como arrependei-vos. Vocês já devem ter ouvido trechos dos evangelhos lidos em igreja, arrependei-vos. Mas não é um arrependimento tipo assim, me arrependo do pecado e por isso eu estou com culpa. A própria palavra arrependei-vos dá para nós uma dica. Arrependei-vos. Voltem à origem, né? A ré, não no sentido de retornar, mas no sentido de retornar à nossa fonte divina. Yah. Em grego, essa palavra que está nos evangelhos é metanoia, que significa a reforma do nosso pensamento egóico para que nós façamos nascer dentro de nós um novo ser. João vinha e falava isso e mergulhava as pessoas na água e dizia, olha, vocês têm que pensar o seguinte, aqueles de vocês que têm uma túnica, divida essa túnica com quem não tem. Aqueles de vocês que têm, que ganham um soldo, se contente com ele, não caluniem ninguém, vocês publicanos não cobrem impostos a mais do que deviam cobrar. Ou seja, coisas muito tranquilas para quem quer entrar num caminho. Ou seja, o ego está preparando para dizer o seguinte, quem quer começar a melhorar, comece a fazer essas coisas. E faça isso com convicção, porque você tem que retornar ao divino, porque depois disto, e aí ele começa a dizer, mas eu não sou aquele que tem de vir, porque eu batizo e mergulho na água. Depois de mim virá aquele que fará o batismo do fogo ou do Espírito, e fará o batismo do Espírito Santo. Esse virá depois de mim. E vai começando a dizer coisas muito interessantes quando a gente entende João como símbolo desse ego redivivo. É um ego que começa, nós temos que começar a lutar contra nós mesmos, as coisas externas que a gente faz. Não caluniar, porque o que acontecia naquele momento? As pessoas que se achavam de bem davam o dízimo, mas davam para quem? Para o templo. Era difícil você achar alguém que ajudava ao outro, ao próximo. Isso não era uma coisa que era muito bem entendida. Moisés falava isso, preconizava isso, mas naquele tempo o que você tinha que fazer era pegar e dar o dízimo para o templo, que aliás hoje como muita gente faz também. Mas o fato é, isso era entendido como uma obra divina. O que João falava é, quem tem duas túnicas, divida uma com quem não tem. Quem tem um soldo maior, ajude o outro. Quem tem
Você não calunie, ou seja, não use a palavra como ponto de assassinato. Ele fala muito bem da Torá. A Torá diz: aquele que calunia, aquele que fala mal, faz a mesma coisa que um assassino. Porque a palavra é a geradora do mundo e a palavra pode ser a geradora da queda. Ele falava com clareza isso. Então João prepara o ego, vai dizer: mas não sou eu estou mergulhando na água. Ao mesmo tempo, água significa mundo físico. A purificação do mundo físico, ou seja, eu, enquanto estiverem vocês joanitas, né, vamos dizer assim, ou na consciência de Yohanan, em que Yah foi favorável, vocês ainda vão reencarnar. Mas quando chegar a consciência divina, quando chegar aquele que terá que vir, que é representado pelo Cristo, não pela figura humana de Jesus, quando esse chegar, o batismo de fogo vai fazer com que vocês tenham outra consciência, vocês se levantem. E aí ele diz: eu não sou digno nem de atar as correias das sandálias dele. Como dizer o ego: eu, ego, me preparo, mas não sou digno de atar as correias da sandália do eu. E vai fazendo o seu trabalho e reúne à volta de si um número enorme de discípulos. E havia filas e filas, então Jesus de repente aparece. E nós vamos ter a cena conhecida por todos, que é a do batismo de Jesus. Essa cena também traz alguns simbolismos importantes para nós. Eu trouxe algumas colas, mas eu estou me lembrando do que eu queria dizer. João está ali batizando, é o ego, e ele vê Jesus se aproximar. É assim a descrição evangélica. Símbolos disso. Eu estou fazendo o meu trabalho, né? Eu estou trabalhando as minhas personalidades internas, que é aquela multidão que está ali, buscando aperfeiçoar o retorno, o arrependimento, no sentido que a gente quer dar a essa palavra. Não é arrependimento: eu sou culpado. Não. Eu me arrependo, estou voltando à minha origem divina. Estou mergulhando na água, estou saindo. Aí ele vê Jesus se aproximando, porque o trabalho que ele faz gera a aproximação daquela consciência crística que foi gerada quase em simultaneidade com ele, com 6 meses de distância, que são os 6 meses que vão preparar a purificação para o nascimento desse ser. E quando essa consciência chega, ela vai chegando e vai se aproximando, ou seja, não é João que vai buscar Jesus, ou não é Yohanan que vai buscar a consciência crística. O ego está fazendo o seu trabalho. E enquanto ele faz esse trabalho com convicção, porque lembrem que ele é um filho gerado por uma concepção entre Zacarias e Isabel, quando esse ego faz o seu trabalho, a consciência crística vem aí. E a cena é bonita, porque ela é descrita, ele é à beira do Jordão, os filmes, né, que todo mundo vê, né, para tudo, e Jesus se aproxima, e ele chega e diz assim: eu não sou digno de batizar a ti, mas você que tem que batizar a mim. Ele plenamente, o ego nosso, quando encontra o eu, ele reconhece isso. Mas o eu, naquele momento, você vê como as coisas são uma, ele se entende unificado com o ego, ele diz assim: cumpra-se o que tem que se cumprir, João, em relação à justiça. Jesus faz esse comentário a ele e diz, e se ajoelha para ser batizado. Olha só que interessante. A palavra justiça, a gente já falou aqui, é a palavra que é usada por Jesus, é tzedek, em hebraico. E justiça vem da mesma raiz, eu repito isso aqui porque tem gente que quase às vezes não ouve, de yugos, e vem de yoga, que é a união. Yoga significa a união entre o ser fragmentado com, na verdade, aquilo que sempre ele foi. Jesus e João são primos, lembram? Né? Então, esta consciência crística chega e fala: nesse momento, eu vou me ajoelhar à sua frente. E você faça comigo aquilo que tem que ser feito para que eu e você nos tornemos um só. E por isso Jesus usa, para que se cumpra a justiça ou a união. E João, então,
toma e ele descreve uma visão que depois eu vou pedir para passar uma coisa aqui que as consequências não existem. Ele diz, abriu-se os céus e veio sobre ele o que é descrito como pomba, mas nós sabemos que isso, a pomba representa a Shekhinah, ou a presença divina, e nesse instante, enquanto nós estamos nesse estado, ela está no mundo, mas está longe de nós, nós não estamos na presença. A Shekhinah, ela vem, se manifesta, nos ajuda, mas nós não temos ela dentro de nós. João vê a Shekhinah vir e tomar inteiramente a figura de Jesus. E ele diz, eis que desce dos céus o Espírito, e ele ouve, né? Aí a gente não sabe se é verdade ou não, mas é reproduzido um trecho do profeta Isaías, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. E isto significa que pai e filho, naquele momento, a consciência crística que estava em Jesus se tornou um. E em nós, o que significa? Que dentro de nós, quando a gente tem convicção de que o nosso trabalho, começando, né, lá no tempo do Herodes, como nós, Zacarias, nos unindo a Elisheba, fazendo nascer um filho que é João, que é o ego que se torna um ego pronto para se unir à consciência divina que começou a nascer em paralelo. Veja que beleza isso. Como é... Abra-me um buraco do tamanho de uma agulha e eu farei descer as bênçãos do céu. Isso está escrito no profeta Zacarias. Ou seja, o esforço que a gente faz aqui, no ego, é imediatamente correspondido ali na consciência divina. O Gabriel que vai a Zacarias, e é duvidado, e ele vai meditar, já está trabalhando em Maria, dentro de nós, que em paralelo, não precisou que o Zacarias e o João, não, está tudo correndo em paralelo. Ou seja, quando a gente trabalha dentro do nosso ego, para que esse ego busque o seu caminho a chuvar, que na verdade era a mesma coisa. Jesus, quando começou a pregar, pregava a mesma coisa que João. Vamos falar um pouquinho disso ainda. Hoje, graças a Deus, o tempo está bom. Quando isso começa a acontecer, em paralelo, aquela consciência crítica vai chegando, e há um momento em que ela vai se apresentar. Não vai haver mais esforço da nossa parte. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, não estou sendo claro. A graça é isso. Não é que a graça seja de graça, não. O trabalho de João tem que ser feito. Por isso a importância de João, que mergulha, ou seja, nós temos que mergulhar dentro de nós mesmos, nós temos que trabalhar dentro de nós todas as estruturas que a gente tem confusas e sair lá pregando, né? Vamos fazer as coisas como tem que ser feitas, vamos equilibrar, porque ela, a consciência crítica, vai se apresentar. Quando ela se apresenta, vai mudar um pouco os aspectos todos, a gente vai ver pela forma como Jesus se apresenta depois. Mas é preciso que eu primeiro passe pelo caminho de João. E esse é um caminho que é glorioso. E vocês vão ver só uma coisa interessante. Quando ele faz isso, a Shekhinah, então, voltando ao Jordão, se apresenta e toca Jesus por inteiro, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Coisa que todo mundo ouve nas missas hoje. Que simbolismo está por trás disso? A palavra Cordeiro, em latim agnus, vem do sânscrito Agni, que é inclusive um dos semideuses do fogo. Agni, ou Agni. Cordeiro é o símbolo do signo de Áries. É o símbolo do fogo que purifica, da cria, do Bhagavad Gita, que é o fogo sagrado do sacrifício, que faz a purificação, que tira os pecados do mundo. O que é isso? Quando você se transforma, ou você deixa que esse cordeiro, né, que entra no sacrifício, ou seja, o último traço do ego, entra em ação, o fogo purifica. E o batismo da água se complementa com o batismo do fogo. E o ser se torna, portanto, livre. O que é ser livre? Tirar os pecados do mundo. Porque só há um pecado. Os pecados não são pecados. Um pecado que existe é a palavra pecus, significa peça, separação. O único pecado que existe, nos acharmos separados. É preciso que a gente retorne. E, portanto, quando o ego anuncia a consciência crística, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele se integra ali, aí ele fala a sua frase mais bela, onde ele, com plena consciência, diz, o ego agora dá espaço ao eu. O ego dá espaço à consciência crística. Ele diz, depois disso ele fala,
Agora importa que ele cresça e eu diminua. E João se retira, vai começando a se retirar da vida, sob o protesto dos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Ele continua sendo ego. O sectarismo dos joaninos vai se conflitar com os cristãos, tanto que quando João... Aí ele vai fazer uma coisa que mostra que o ego, né, tem que ter cuidado o tempo inteiro. Porque Jesus vai começar a falar. Jesus entra em ação. E começa a pregar uma pregação complementar a de João, mas em um certo ponto diferente. João era um cara nazireu, aquele sujeito, né, duro, pele de camelo, cinto, comendo gafanhoto, né, no deserto, e ali Jesus é um alegre, que cantava, que brincava com os discípulos, que tomava vinho, que bebia. E há um momento que ele é questionado por isso. Aí vai ser Jesus dizendo, quer dizer, eu dizendo assim, as pessoas julgam o tempo inteiro, e julgam independente do que for, vão sempre julgar. Tanto que ele diz, não julgueis, porque a medida de julgamento que você aplica, a mínima que seja, voltará sobre você exatamente como você fez. Essa é a justiça do mundo. Se não é hoje, é amanhã. Se não é amanhã, daqui a algum tempo. Se não é daqui a algum tempo, é uma outra encarnação. Mas vai voltar. Se você não entra no reino da graça, se você não admite o Cristo dentro de você. E quando ele era questionado pelos discípulos do João, ele falava assim, vocês foram ver o quê? Uma voz que clama no deserto, uma cana agitada ao vento? Não, um profeta, muito mais do que um profeta. Porque ele é o espírito de Eliarro, sempre símbolo, né, que tem que vir. É o preparador da consciência para que a consciência crística venha. E vocês que ficam aí brigando, né, um é discípulo daquele, você é discípulo de João, eu não estou interessado em ter discípulos. Eu estou interessado em que nós voltemos todos ao Pai, ao nosso Criador, a Yah. E aí ele diz, essa geração é semelhante àqueles que, meninos sentados na praça, tocam flauta e vocês não dançam. Choram lamentações e vocês não choram. Ou seja, independente do que se fizer. João veio, era rigoroso, asceta, se vestia de camelo, comia gafanhotos, e vocês diziam que ele tinha um espírito obsessor. Veio o Filho do Homem, como ele se chamava, né, que come, bebe, toma vinho, vive com os pecadores, e vocês chamam de glutão, de beberrão, de coisa assim. Então, não tem julgamento, é sempre alguma coisa estranha. É a calúnia, é a voz que fala, que denigre, que julga. E João vai no final como um símbolo para nós, a mostrarmos assim, se a gente vai naquele ego e fica só no ego, João vai desaparecendo. Mas o que ele faz no final? Ele vai para lá para o Herodes e começa no Herodes, a julgar o Herodes que tinha, né, tirado a mulher do seu irmão, e começa a dizer, você é o Herodes, você é aquilo, você está isso, está aquilo. Na hora que ele começa a fazer isto, Jesus estava entrando em cena dizendo ao contrário, não julgueis. Jesus vai perdoar a pecadora, que vai ser levada para ele para ser apedrejada, e ele chega para a pessoa e diz, aquele que estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. E todo mundo se afasta. Jesus vai proclamar como consciência crística um outro nível de entendimento, do qual ainda nós estamos muito longe. Porque a gente vive sob julgamento e fazendo julgamentos o tempo inteiro, todos nós. Mas a consciência crística saiu disso. João continua, apesar de ter sido aquele belíssimo ego preparador, né? No final ele começa lá em cima de Herodes. Como João tinha um karma, o Herodes pega, manda prender ele, coloca ele na prisão. O Herodes continua sendo a gente, né? Os Herodes dentro de nós. São os executores kármicos. E as seduções da Salomé vão levar João a ser decapitado. Há uma interpretação interessante dizendo que se João foi efetivamente a reencarnação do profeta Elias, eu não questiono isso, hoje eu vejo de uma forma diferente, não é tão desimportante isso, mas só para ilustrar, ele teria um karma porque houve um momento que Elias, naquele afã, assassina ele mesmo, corta a cabeça de 40 profetas de Baal, quando os profetas de Baal, né, desafiam a ele, quem é o profeta, qual é o Deus verdadeiro, e ele manda, em cima do Monte Carmelo,
cada um chamar o seu Deus para trazer fogo do céu. E ele consegue o fogo do céu e os profetas não. Aí depois da carga ele vai lá e passa a espada em 40. Então muita gente diz que o João trouxe esse karma depois para receber a cabeça. Não vejo isso. Eu vejo um símbolo. O ego, quando começa a julgar, dispara um karma e o corte da cabeça é exatamente mostrando que o ego está preso à intelectualidade, o ego está preso aos julgamentos sensoriais que estão representados pelo cérebro e tudo aquilo que a gente recebe nos sentidos. Então, o final de João simbólico é: o ego, se continua a julgar, o Cristo está entrando, né? Tudo é dentro da gente, tá? Se o Cristo está lá no seu tamanho, no seu caminho, o ego tem que ficar dentro de uma calma. Talvez se João tivesse se recolhido, mas pode ser que não aconteça. Se não acontecer, o karma continua funcionando. Então, o final, né, de João, por que ele cortou a sua cabeça? Porque ele, em vez de chegar para o Herodes, talvez falar isso, Herodes, toma cuidado, ele ficou lá, ele não saía da porta do Herodes, ele resolveu ficar ali dizendo: olha, você está nisso, está no pecado, você está naquilo, e acabou que ele julgando, acabou recebendo de volta o seu karma. Então, é também um ensinamento para a gente. Né? Quando Cristo entra em ação, ele mesmo disse isso: importa que ele cresça e eu diminua. Então, quem tem que entrar em ação quando o ego prepara o caminho do Cristo, é o Cristo em nós. E o Cristo em nós não julga, o Cristo em nós não condena, o Cristo em nós perdoa 70 vezes 7, o Cristo em nós ama incondicionalmente. E, portanto, o Cristo em nós não morre, ao contrário, né? Ressuscita, é uma vida nova, é uma vida plena. Eu acho isso fantástico em termos de história, não, mas em termos de simbologias. É claro que há muitos outros símbolos aqui, dentro dessa história. O conto exíguo que a gente tem, mas eu queria chamar a atenção para que a gente pudesse enxergar a grandeza de João Batista. Uma coisa que eu sei, não leve em conta, né? Mas que muitos falam, por exemplo, de Francisco de Assis, como a reencarnação de João Evangelista. Eu tenho uma percepção que Francisco de Assis é a reencarnação de João Batista. A mesma entidade. E, historicamente, porque esse troço é tudo simbólico, mas há também uma capa, né, histórica. As individualidades viveram historicamente. Então, esse espírito que simbolizou nele tudo isso, e continuou fazendo, porque Francisco de Assis, dentro não só do catolicismo, do cristianismo, mas da própria história da Idade Média, é um exemplo vivo de reviver, né, um exemplo crístico. E é uma curiosidade, na pia batismal, Francisco de Assis foi chamado Giovanni Battista Bernardone. Ou seja, ele recebeu o nome de João o Batista. Então, eu espero que a gente possa ter tido. Agora, veja que curiosidade, Marco, vamos passar uma coisa. Vocês já ouviram falar dos círculos, os crop circles, os círculos nas plantações de trigo? Isso continua acontecendo e ocorrendo há muito tempo. Eu conversei com vocês sobre a história da Shekhinah descer. Mas veja que interessante, né? Quer dizer, ainda não se explica até hoje essa história, por mais que inventem que as pessoas fazem à noite e tal. Todo mundo já sabe hoje, inclusive há alguns filmes que mostram, pequenos ainda, que mostram luzes rodando em cima das plantações, fazendo gerar aquelas figuras que são desenhadas. Algumas delas, inclusive, tem uma que é fantástica, que é um observatório da Inglaterra, que ausculta ondas que vêm do espaço, de todos os tipos. Pois uma desses desenhos era uma plantação colada dentro da bateria de antenas, ou seja, para mostrar o seguinte: ninguém foi de noite ali fazer, a coisa aparece de manhã, quando a pessoa olha de manhã está lá o círculo. Esse círculo aqui, ele aconteceu no dia 16, nós estamos que dia hoje? 19. Há 3 dias atrás. E eu estava preparando a palestra, tá claro aqui que a gente tem uma representação parecida com a árvore da vida. Esses símbolos são fantásticos, eles existem já há mais de 20 anos e se repetem não só na Inglaterra, no mundo inteiro, até no Brasil já aconteceu. É claro que mostra uma influência de
civilizações exteriores ao planeta. Para nós que temos uma consciência um pouco maior, é claro que é um absurdo que não haja isso, né? Hoje, só no sistema, na nossa galáxia, hoje já se faz um cálculo que existam mais ou menos uns 600 bilhões de planetas. Então, a gente acreditar que está sozinho no universo é uma bobagem, né, que mostra uma pequenez absurda. Não é bem, o fato é, nenhum desses esquemas, o que eu quero falar é o seguinte, duas coisas que eu quero mostrar. Primeiro é que as tradições não pertencem, né? Do mesmo modo que aparece aqui, aparecem símbolos do Om, aparece o símbolo do Tal. Os círculos são absolutamente amplos, eles cruzes, o rosto de Jesus, aparecem 500 mil coisas. Mas mostra como esse desenho da árvore da vida é interessante. Veja o seguinte, olha só que coisa interessante. Rapidinho, né? Eu queria ver se a gente fazia uma meditação no final. Esse círculo de 3 dias atrás, quando eu estava pensando na palestra, eu já tinha dado o tema para o Michael. Quando João vê Jesus, ele vê Jesus. Quando chega Jesus no Jordão para ser batizado, ele diz, abre-se o céu e eu vejo descer do céu sobre ele o Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo do Ruach HaKodesh é ligado a Shekhinah. A Shekhinah é a presença feminina de Deus que desce e se integra em nós no momento que a consciência crística desperta. E ela tem a forma, né, por isso fala da forma de uma pomba, ela tem esta forma, como se fosse algo que desce. Oi? É outro, tá claro, né? Tá. Ela produz essa forma aqui, né, de algo que vem do alto para baixo, mais aberto, vazado, para se integrar depois naquela história da estrela. Né? Porque, vejam só uma coisa interessante nessa figura. Ela tem uma aparência da árvore da vida, mas ela tem dois traços que normalmente não estão nos traçados normais da árvore. Vejam só que aqui, ó, a ligação essas esferas são emanações da divindade. São, vamos chamar assim, eu diria aspectos do divino, né? Formas como o divino se apresenta, todas ligadas a uma unidade. E vocês veem que esses caminhos são, enfim, caminhos de energia, de coisas que se trocam de consciência, e no final você tem apenas aqui, da fundação, uma ligação com o reino. Vejam que aqui, ó, aparece uma ligação, né? O reino seria isso aqui, né? Na coluna central, onde está a consciência cósmica, o Cristo interno, representado aqui dentro de cada um de nós, o ego superior, João, e o ego inferior, que tem que ser unificados. Mas vejam que esse caminho único aqui está aparecendo assim, ó. E vejam o que ele faz, ó. Estão vendo esse desenho aqui? Parece isso aqui. Quando eu estava olhando, eu recebi ali que foi até quem mandou, ó, esse círculo apareceu agora no dia 16. E eu olhei e falei, caramba, é exatamente a vinda da Shekhinah em direção ao ego superior, obedecendo a esse caminho, mas unificando a esse caminho a algo que vem muito mais de cima, inclusive do iluminável. Eu achei curioso e quis trazer para vocês verem como as coisas estão sendo. Veja o seguinte, uma coisa dessa daqui acontece todos os dias e a gente está aí, ó. Nem sem saber. Não, sem saber, se sabe também, pô, um círculo. Passa mais, o Michael até trouxe outras. Olha aqui a visão de cima de como ela é feita, olha lá a plantação. E se você olhar lá ao contrário, ela tem outro aspecto, ela tem um aspecto de você ligar essa parte aqui de baixo a de cima, ou seja, é uma evolução, vamos chamar assim, do desenho da árvore da vida. É uma visão mais ampla, inclusive, do desenho tradicional. Bem, acho que você botou mais uma. Aqui foi uma que apareceu mostrando muito mais parecida com a árvore da vida clássica. Esse é o anterior, esse não é o de agora. Mas depois para ilustrar. Foi esse que você colocou? Não, tem mais. Não, sabe, mais... Botei Olha, vejam só como aparece, tem várias, se vocês quiserem olhar, tem sites e sites que falam disso e mostram como nós estamos sendo contactados o tempo inteiro por forças, até de modo
Assim, Você vai lembrar. olha essa daí, como é complexo esse desenho, que é a estrela de 6 pontas. Que não é. A estrela de 6 pontas, ela aparece em várias tradições espirituais, né? E como é que mostra as mandalas que vão sendo criadas e de uma complexidade. Isso aparece do dia para a noite, né? Olha essa daqui, que beleza. Imagina alguém andando pela coisa fazendo isso. A gente é muito doido mesmo, né? A gente tem realmente uma coisa para fechar o que a gente não quer ver, né? Luiz, só para ilustrar, uma vez por mês nós temos uma reunião aqui, aos domingos, com Marco Antônio Petit. Sim, mostra aí direto. A gente faz isso, tem uma vez por mês, o Petit faz aqui, estuda profundamente a ligação nossa, né? Quer dizer, as manifestações dos seres extraterrestres, que, enfim, na verdade, está na hora da humanidade, aquilo que eu falei no início, está na hora da gente começar a despertar, porque chegou o tempo da mudança da idade. Se vai acontecer agora, daqui a 2 anos, daqui a 20, isso não interessa para nós. Não adianta a gente profetizar fatos e acaba se frustrando, né? Como a história do ano 2000, né? Eu tenho uma história muito engraçada. O 2000, a pancada de Padre Pio já existia. Só para contar aqui, nós somos convidados como centro, na época, está chegando o ano 2000, para fazer uma palestra para falar sobre o ano 2000. E havia lá umas 300 pessoas. As pessoas estavam querendo ouvir o seguinte: vai chegar o ano 2000, todo mundo tem que preparar, guardar sua comida, vela, né? Ir para subir para os planos mais altos e se preparar espiritualmente. Aí eu cheguei desavisado, porque eu não estava sabendo que as pessoas estavam esperando isso, elas estavam querendo ouvir. E eu cheguei e falo a seguinte coisa: olha, essa história de ano 2000, gente, não existe previsão, porque nenhum profeta sinalizou que fosse esse naquele ano. Na verdade, as coisas vão acontecer, já estão acontecendo, mas não tem data marcada, ninguém sabe data marcada. Você pode mudar um evento até, sei lá, 1 segundo antes. Então o que a gente tem que trabalhar é para que essa história das catástrofes não aconteça. Seja no ano 2000, seja no 2012, seja no 2020, no 2017, em qualquer ano. Vai acontecer em algum momento, alguma coisa, mas o que vai acontecer depende do nosso estado de consciência. A gente foi quase tocado fora, cacetado. Foi um negócio, a gente levantou, frustrou completamente, mas continua sendo assim, eu acho. Conta a história do Jonas e a borboleta aí. A gente, na verdade, Jesus, quando foi perguntado, ele muito sabiamente, vai acabar quando? Eu falei, eu não sei. Eu mesmo não sei dizer, não vou dizer quando vai acontecer. Essa é uma coisa que só a consciência superior, que ele chamava de pai, conhece. O único sinal que eu tenho que dar é o do profeta Jonas, né? Que é uma história belíssima, da baleia. Né? Que Jonas é engolido por uma baleia. Primeiro ele vai para Nínive, acontece uma tempestade, e o pessoal diz, é você que é o culpado, joga ele no mar. O peixe engole ele, depois o peixe, ele reza dentro do peixe, faz uma oração muito profunda, para mostrar o poder da oração. O peixe expulsa ele é salvo, e aí ele recebe uma ordem de ir à cidade de Nínive, capital da Síria, dizer que havia um karma de destruição previsto para os próximos 40 dias. Se eles não se arrependessem, convertessem. O que os ninivitas fazem? Ouvem aquilo, entendem e começam a fazer oração e se ligam na consciência e não acontece nada. Aí o Jonas fica muito frustrado, porque ele profetizou e o negócio ia acontecer. Como ele sai, ele vai, se enfurna num lugar e fica ali, muito brigou com Deus direto. Pô, o senhor está me... Né? Primeiro me joga um peixe, tudo bem que eu gritei, mas o senhor me manda fazer um negócio, eu fico com essa cara de otário, né, dizendo, pô, não, vai destruir. E ele começa a planta uma sementeira de uma abóbora. E aquela sementeira cresce rápido. E ele fica ali, né, projeta tudo naquela árvore. E cresce, dando, né, as abóboras começam a aparecer, ele cuidando de cada uma delas, elas crescendo. Aí um belo dia ele acorda de manhã, está absolutamente seco. Aí ele começa, pô, mas aparece para ele o divino, assim, Jonas, o que houve? Assim, não, eu estou isso, porque aquilo, o senhor mandou lá, vem cá, você não gostava dessa borboleta? Ganhou amor por ela? Né? Ela morreu assim, você está triste, não está? Então entende o meu amor pelos meus filhos de Nínive.
e você foi lá, o que você fez foi exatamente fazer com que eles pudessem viver e não estarem mortos como essa borboleta está. Eles agora são vivos, eles têm função. Então, aí o Jonas deu uma acordada. Jesus pega isso assim, o sinal que eu tenho é de Jonas. Profecia não é uma coisa que é fatal. A profecia existe para quê? Ou você, se ela é boa, trabalha para que ela seja real, ou se ela não é, você desfaz esse futuro. E é possível. É sempre possível. Então, né, ir para o tarô, para você que é ok. Mas quando aparece alguma coisa, a gente tende a cair no fatalismo. Aquilo vai acontecer. Ora, se é bom, vamos trabalhar para a verdade, para que seja. Se não é, para mudar. Porque pode. Né? Esse é o grande sinal. Vamos fazer a nossa oração final? Desliga isso aí. Desliga isso. Vamos fazer a visualização final, nos valendo dessa imagem tão bela no batismo. Vamos criar uma cena e a mente é a porta de conexão com a consciência superior, a mente e o coração. Então vamos respirar profundamente. Vamos sentir conectados, cada um de nós, um ao outro, pelos laços sublimes da unidade que nos une, que é a nossa única realidade. E com os olhos fechados, na tela mental, como se víssemos uma tela se abrir, vamos ver mais no alto, olhando para baixo, um declínio suave, uma vegetação rasteira quase, árvores pequenas à nossa volta, e ali embaixo um rio correndo, não muito grande, não mais do que uns 20, 30 metros de uma margem à outra. E no ponto desse rio, perto de uma das margens, está um homem iluminado. Ele tem cabelos longos, olhos profundos, uma voz forte. Está vestido com uma pele. E dele se aproximam muitas pessoas, e nós vamos descendo em direção a esse rio, vestidos como aquela época, e vamos olhando para a água desse rio e ela se transforma numa água translúcida, diferente da normal. E nós entramos como que numa fila de pessoas absolutamente contritas. E aos poucos vamos nos aproximando dessa figura e a sua aura é tão forte que ela vai nos tocando. Nós estamos em silêncio, emocionados talvez, mas contritos, profundamente movidos por uma devoção quase que inexplicável. E a visão da água que se aproxima, do rio que vai se tornando mais perto, da figura desse homem mais nítida que tem à sua volta alguns outros, que funcionam como ajudantes, vai nos tomando a todos, o inteiro. E dentro de nós surge um clamor, ainda que silencioso. A nossa entrega completa, a
nossa certeza absoluta de que esta figura é um emissário do alto, e através dele, das suas mãos, do movimento que nós vamos fazer, algo em nós vai mudar. Vamos chegando mais perto, até que só nós, face a face com Ele, ficamos à sua frente. Ele nos olha nos olhos, a sua alma na nossa alma, põe a mão nos nossos ombros. Cada um de nós terá uma palavra própria, única. Quando essa troca intensa de energias se tornar quase um zênite, Ele nos mergulha nessa água translúcida. E nós nos sentimos como bebês flutuando no ventre sublime de uma mãe sagrada. E os momentos que talvez fisicamente sejam muito curtos, não mais que alguns segundos, se abrem nesse tempo e se desfaz como um mergulho, onde nós somos lavados pela água viva, que nos faz abrir os olhos, abrir a palavra, os atos, para um caminho novo, de encontro com a consciência crística que cura, que transforma, que renova. Sentimos como se esta água viva penetrasse em cada poro, em cada órgão do nosso corpo, em cada recanto da nossa alma. E naquele momento, ao mesmo tempo infinito e tão breve, a nossa oração de agradecimento, a nossa oração por tudo e por todos a quem amamos, não baseada mais no ego iludido, mas no ego renovado, que vai buscar o eu e se faz. Tomados por inteiro por essa presença, nesse mergulho sublime, nós nos tornamos capazes de, ao nos reerguermos, e novamente respirar o ar, sermos por nossa vez mensageiros da paz, da realização do bem no seu sentido mais amplo, que não julga, que apenas ama, que traz vida e não morte. E os olhos desse homem nos contemplam mais uma vez. E nós deixamos, caminhando, como que flutuando para outra margem, como que cruzando um rio, deixando para trás as nossas dúvidas, deixando para trás tudo aquilo que nos impede de nos conectarmos com o divino, com o seu amor infinito e com o seu poder, o único poder, onde a doença, onde qualquer deficiência, qualquer carência se desfaz.
Nós olhamos o dia ensolarado e vamos subindo em direção ao nosso eu interno, que fica nos montes, caminhando com os pés descalços, pés no chão, coração e alma por inteira no alto. Respirando profundamente. Vamos retornando ao nosso corpo físico. E aos poucos, vamos sentindo que esse mergulho realmente aconteceu. E que essa água viva vai viver dentro de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque tens nos ouvido acima dos nossos defeitos e das nossas fraquezas. Que a paz seja convosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Voltemos cada um, vamos nos lutando, que essa semana seja cheia de paz, de luz, de alegria, de proteção, de realização para cada um de nós, para todos